Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus aos corações daqueles que procuram no canal Grama Cristã uma palavra de alívio, de ânimo, de verdade sobre a vida cristã, né? Temas da vida cristã. E hoje eu quero trazer 3 versos do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão João, no seu capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1, o 2 e o 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Bom, aqui nós temos uma descrição de João a respeito de Jesus. Como eu sei que ele está falando de Jesus? Você vai ver que no decorrer do capítulo 1, que é de Jesus que João está falando, né? É sobre Jesus, é sobre esse verbo, esta palavra, né? Quando ele fala que o verbo se fez carne, ele está falando da encarnação do Messias, do próprio Senhor Jesus. E é interessante porque quando nós falamos sobre Jesus, nós o colocamos em um momento da história. Tanto é que a história ela se divide, né, dentro do contexto ocidental, na maior parte do mundo, tirando os muçulmanos, tirando os hindus, os judeus e alguns outros povos que têm a sua cronologia própria. O mundo se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo refere-se à contagem de tempo que era feita antes de Cristo nascer. E depois de Cristo é como que se tivesse zerado o relógio e começado de novo depois que Cristo nasceu. E aí começaram a se contar os anos. 1, 2, 3, depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Para trás de Cristo, lá se vão aproximadamente 4.000 anos, no mínimo, para dizer um pouco, né? Então nós temos as coisas que aconteceram antes de Cristo e depois de Cristo. Isso porque o Cristo que nós estamos falando é o Cristo histórico, Jesus histórico, colocado na história. Porque Cristo ele veio ao mundo em um determinado tempo. Paulo fala que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus nos falou através do Filho. Antes havia nos falado a respeito, ou através dos seus profetas, dos seus sacerdotes, mas agora fala-nos através do seu Filho. Então, o Filho é colocado dentro do arcabouço histórico. E é assim que nós enxergamos Jesus, o Jesus histórico. Mas quando João ele decide falar sobre Jesus, quando ele decide escrever o Evangelho de Jesus, ele faz uma leitura diferente, né? São 4 os evangelistas que retrataram a vida de Jesus de Nazaré. 4 deles: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, se nós formos para Mateus, ele escreveu para os judeus, e você vai ver que ele começa o evangelho dele traçando a linha genealógica de Cristo, a árvore genealógica de Cristo.
Então ele começa de Jesus e vai voltando para trás. Jesus, filho de José, José, e aí ele faz isso, né? Ele fala de Abraão e vai ali, geração após geração, traçando o perfil de Cristo, ali, a árvore genealógica de Cristo. Ele vai de Abraão até Jesus Cristo. De trás para frente, do passado para o presente. É assim que Mateus descreve o seu primeiro capítulo, o seu evangelho. Né? Mateus, que era discípulo de Jesus. Já Marcos, ele é o mais conciso dos quatro. Ele foi o primeiro a escrever sobre a vida de Cristo. Das histórias que lhe contou o apóstolo Pedro, provavelmente. Então, ele já começa falando sobre João Batista, sobre o ministério de João Batista, e já entra no batismo de Jesus, no chamamento dos seus discípulos, e aí já parte para os milagres, tudo dentro já do primeiro capítulo. Marcos não gosta muito de detalhes, de pormenores, de minúcias. Ele já vai logo para o finalmente. Ele já vai logo para o âmago da questão. Assim é Marcos. Mateus aprendeu andando com Jesus durante 3 anos e meio. Marcos aprendeu andando com Pedro e outros dos seus discípulos durante a sua vida. Escreve o Evangelho, que é o mais conciso de todos os quatro. E depois nós temos Lucas, que não era discípulo de Jesus, assim como Marcos não era médico, era uma pessoa influente da alta sociedade, muito provavelmente, e ele resolve fazer uma abordagem diferente. Ele faz uma pesquisa histórica das pessoas que conheceram Jesus, das pessoas que foram tocadas por ele, das pessoas que se encontraram com ele, e ele começa a juntar esse material, daqui, dali, de lá, de acolá. Ele junta tudo e forma o seu evangelho, que é o evangelho de Lucas. Então, Lucas, ele começa já no anúncio do batismo de João, ele vai lá atrás, dizer como é que nasceu João Batista, para depois vir para a história do primo de João Batista, a Jesus Cristo, toda a história, todo o prefácio, vamos assim dizer, em pormenores para o nascimento de Jesus. Ele é mais detalhista, e este é, na minha opinião, o evangelho que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Muita coisa que está em Lucas, Mateus, Marcos e João não escreveram, Ali está as histórias de Jesus, as parábolas e muitos dos outros pormenores. E está também a genealogia de Jesus. Lucas, sim, é de frente para trás, Ele começa através de Jesus e volta até chegar em Adão, e ele termina dizendo: e Adão veio de Deus. E João? Quando João resolve fazer o seu evangelho, ele começa a talvez se questionar. E agora eu entro em pormenores que a Bíblia não conta, mas que eu sou forçado a imaginar a respeito. Então João, ele vai escrever o evangelho, a vida de Jesus, as boas novas, e ele deve ter pensado: por onde eu começo? Será que eu começo do nascimento de Jesus, de quando o anjo se achegou até Maria? É muito pouco. Será que eu volto um pouquinho a mais e relato como nasceu o seu primo, o precursor do Messias, João Batista? Não, ainda não é suficiente. Então eu vou voltar mais. Eu vou voltar lá em Davi, porque o Messias, ele precisa ser filho de Davi. Precisa ser da linhagem de Davi. Não, ainda não é suficiente. E aí ele volta mais. Será que eu preciso voltar em Abraão? Abraão, pai da nação judaica, porque o Messias necessariamente precisa ser judeu. Então eu vou começar contando a história de Abraão.
Não, ainda não serve. Então só me resta voltar até Adão. O primeiro ser humano, o primeiro homem criado por Deus lá no Jardim do Éden. Mas para João, isso ainda não era suficiente. E João, então, encafifado, pensou, como eu começo? E aí João lembrou de Gênesis 1. E ele faz, no começo do seu evangelho, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, um paralelo com Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então João escreve: no princípio era o verbo, era a palavra, era o discurso, era a notícia, era o ungido. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Verbo na Bíblia está com letra maiúscula, V maiúsculo, que diz respeito a um nome, a um substantivo. Ele está aqui falando do Senhor com S maiúsculo, está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Então, apesar de Jesus ter sido inserido na história, ele já existe desde sempre. O nosso Jesus Cristo existe desde a eternidade. Já que aprendemos que a eternidade não passa, então Jesus também não passa, porque ele estava junto com Deus quando tudo foi criado. E João diz que todas as coisas que existem foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus participou do processo criativo de Deus, quando Deus começou a dizer: haja luz, haja luminares, haja separação entre as águas inferiores e as águas superiores, haja animais no campo, haja florestas, tudo aquilo que Deus criou nos 6 dias, Deus criou através do seu Filho Jesus, que estava com ele, ajudando-o a criar um mundo como nós o conhecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos que Jesus, apesar de ter sido inserido na história, o Jesus histórico, o Jesus eterno, o verbo a qual João fala, ele sempre existiu. Ele não foi feito por Deus juntamente com a criação. Ele já existia antes da criação vir a existir. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos de Jesus, gostamos de falar do Jesus histórico, do Jesus que veio, que sofreu, que dormiu, que comeu, que andou. Mas existe um Jesus eterno que existe antes de todas as coisas. É esse o Deus em que nós servimos. É deste Deus que nos fala João. Ele já existia antes de tudo. E no verso 14, João diz: e o verbo se fez carne. Ele se encarnou. Ele virou carne. Ele se revestiu ou travestiu de carne. Ele colocou uma pele. Ele criou músculos, carne, pele, ossos. Ele veio à terra, mesmo sendo eterno, mesmo sendo espiritual. Houve algo que na teologia chamamos de kenosis, um esvaziamento de Deus, para que ele descesse a esse plano, para que ele se encarnasse, entrasse dentro de uma barriga de uma adolescente judia e lá ficasse por 9 meses, até que depois disso nascesse conforme todas as crianças aqui nascem, através do cordão umbilical, e ficasse assim dependente da sua mãe. Bendito seja o nome do Senhor. E habitou entre nós.
A palavra habitar aqui é tabernacular. Deus tabernaculou entre nós, ou seja, Jesus armou barraca entre nós. Porque tabernáculo é isso, é cabana, barraca. Jesus veio aqui para sentir o que é ser humano, para se identificar conosco. Foi para isso que ele veio, para sofrer as nossas dores, para padecer as nossas misérias, para sentir fome e sede como eu e você sentimos, para sentir frio e calor como nós, para sentir dor e alegria como nós, para ter medo e coragem como nós, para estar diante da morte como nós, com uma única diferença: nós somos todos pecadores, mas ele não, ele passou por essa terra e ele nunca, jamais pecou. E João termina dizendo: e vimos a sua glória. João está dizendo: eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É assim que João termina aqui o prefácio das boas novas de Jesus. E com isso nós tiramos algumas lições. O nosso Jesus, ele não é o Jesus sofredor, não mais. O Jesus sofredor já passou. Ele não é o Jesus pregado na cruz do Calvário. Ele não é o Jesus da tumba, não. O nosso Jesus é um Jesus vitorioso. O nosso Jesus é o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu, está sentado à destra de Deus. Mas, mais do que isso, o nosso Jesus, ele é Deus. Ele é desde a eternidade. É aquele que existe e sabe, e na sua mão estão todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nenhum Deus terreno se compara a Jesus Cristo. É por isso que nenhuma ideologia, é por isso que nada se compara. Porque não há nada debaixo do céu. Não há nada, nada debaixo do céu a que se possa comparar com Jesus Cristo. A que se possa sobrepujá-lo. Não há outra maneira de ser salvo, a não ser através de Jesus Cristo. Que esta mensagem encontre guarida no seu coração. Se você ainda tinha alguma dúvida sobre o Jesus, quem é esse Jesus? Eu quero lhe dizer que Jesus, ele veio ao mundo para mostrar o rosto de Deus. Foi para isso que ele veio. Porque Jesus era a cara do Pai. Ele veio ao mundo para mostrar o rosto de Deus. Um rosto de amor. Um rosto de ternura. Um rosto de compaixão. Um rosto de misericórdia. Um rosto de graça. É esse o Deus em que Jesus veio mostrar. Não um rosto iracundo, não um rosto perverso, não um rosto vingativo, mas um rosto cheio de amor. Para todos aqueles que assim o aceitarem. Que esta palavra possa falar no seu coração. E que você possa crer cada dia mais no Jesus, que é a cara do Pai. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.